A vida continua. O que isso realmente significa? A morte é a única certeza que todos nós carregamos. Desde que nascemos, caminhamos em direção a ela. E ainda assim, quase nunca falamos sobre isso. Tememos o fim. Tememos o desconhecido. Tememos a ideia de deixar de existir. Quando alguém que amamos parte, a dor não é apenas da ausência, é também da dúvida. Acabou? A consciência se apagou? Os sentimentos desapareceram? Ou existe algo além daquilo que nossos olhos conseguem enxergar? A visão materialista afirma que somos apenas corpo, que pensamentos são reações químicas, que emoções são impulsos elétricos, que a mente é apenas produto do cérebro. Se isso for verdade, então a morte é o encerramento definitivo, um ponto final absoluto. Mas há algo dentro de nós que questiona essa explicação. Existe um eu que observa os próprios pensamentos, que percebe os próprios sentimentos, que analisa as próprias decisões. Quem é esse observador? Se tudo fosse apenas matéria, de onde viria a consciência? Como algo inconsciente poderia gerar autoconsciência? Como partículas sem percepção poderiam produzir identidade? Ao longo da história, diferentes povos falaram sobre a alma, sobre um princípio inteligente que sobrevive ao corpo físico, sobre uma dimensão invisível que coexistiria com a realidade material. Não se trata de crença isolada, é uma intuição humana recorrente. Mas não basta acreditar, é preciso compreender. Quando se diz que a vida continua, não se está falando de memória. Não é viver nas lembranças dos outros. Não é metáfora poética. É continuidade real da consciência. É a ideia de que aquilo que pensa, sente e ama não se dissolve com o fim do corpo físico. Segundo a proposta espírita, o ser humano é, antes de tudo, espírito. O corpo é instrumento, é temporário, é uma vestimenta biológica que permite a experiência na matéria. Assim como alguém troca de roupa, o espírito troca de corpo. Assim como um viajante muda de veículo, mas continua sendo o mesmo viajante. A morte, portanto, não seria o fim da vida, seria apenas o fim de uma etapa física. Isso muda completamente o significado da existência. Se a consciência continua, então a vida não pode ser reduzida a um intervalo entre nascimento e morte. Ela se torna parte de algo maior. Mas se isso for verdade, algumas consequências são inevitáveis. Primeiro, nós não somos vítimas do acaso. Se existimos antes e continuamos depois, então há um propósito no processo. Segundo, a justiça não se limita a uma única vida. Muitas vezes olhamos o mundo e vemos desigualdades profundas, pessoas que sofrem desde o nascimento, outras que parecem ter tudo com facilidade. Se tudo terminasse na morte, muitas dessas diferenças seriam injustiças definitivas. Mas se a vida continua, então a existência pode ser maior do que um único capítulo. Aqui entra um dos pilares mais profundos da doutrina espírita: a evolução do espírito. A vida não seria uma experiência isolada. Seria parte de um processo contínuo de aprendizado. Cada existência corporal seria uma oportunidade, uma sala de aula diferente, um contexto diferente, um desafio diferente. Aprendemos, erramos, recomeçamos, evoluímos. Nada é inútil. Até mesmo a dor pode se tornar instrumento de crescimento. A lei de causa e efeito deixa de ser punição e passa a ser educação. Aquilo que fazemos gera consequências, não como castigo arbitrário, mas como mecanismo natural de aprendizado. Se plantamos egoísmo, colhemos isolamento. Se cultivamos compaixão, fortalecemos vínculos. Não é vingança divina, é coerência moral do universo. Se a vida continua, então nossas escolhas têm peso real. Nada se perde. Cada atitude constrói algo em nós. Cada pensamento repetido molda nosso caráter. Cada decisão forma nossa identidade espiritual.
E isso muda completamente a maneira de enxergar o presente. O medo da morte começa a diminuir, não porque ela deixe de ser difícil, mas porque deixa de ser um abismo sem sentido. A despedida dói, mas não é a aniquilação. Os vínculos não se apagam. O amor não é destruído pela morte física. Se somos espíritos imortais, então as relações são encontros entre consciências que seguem existindo. Isso também altera nossa responsabilidade. Se continuamos após a morte, levamos conosco aquilo que somos. Não levamos bens, não levamos títulos, não levamos status. Levamos caráter, levamos consciência, levamos aquilo que construímos interiormente. A morte, nesse sentido, é apenas transição. A vida verdadeira seria a do espírito. O mundo invisível não estaria distante, apenas fora do alcance dos sentidos físicos. Assim como não vemos ondas de rádio, mas sabemos que existem, poderia existir uma realidade além da matéria, coexistindo conosco. Essa ideia não exige fanatismo, exige reflexão. Se a vida continua, então o tempo ganha outro significado. Não estamos correndo contra um relógio que termina no nada. Estamos vivendo uma etapa de algo maior. Isso traz serenidade, mas também traz responsabilidade. Cada pensamento importa, cada escolha importa, cada atitude constrói o espírito que continuará existindo. Talvez a maior transformação não esteja na morte, esteja na forma como passamos a viver. Se a vida continua, vale a pena cultivar ódio? Vale a pena acumular ressentimentos? Vale a pena viver apenas para competir? Ou faria mais sentido desenvolver virtudes que ultrapassem o corpo físico? Se a consciência sobrevive, então o verdadeiro investimento não está fora, está dentro. A ideia da continuidade da vida não é apenas consolo, é um convite. Um convite à maturidade espiritual. Um convite à responsabilidade. Um convite à consciência. A morte deixa de ser fim, passa a ser passagem. E se isso for verdade, a pergunta final não é o que acontece depois que morremos. A pergunta é o que estamos construindo em nós, enquanto estamos vivos.